Temos aqui no estúdio o Controlador-Geral do Estado, doutor Alexandre Santos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, e boa noite aos telespectadores da Band. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Alexandre, balanço da votação daquele período extraordinário da Assembleia Legislativa. Oito matérias votadas, algumas rejeitadas, outras aprovadas com emenda. Qual a análise que o senhor faz? Bom, das 20 matérias que foram enviadas para a Assembleia, compondo o pacote RN urgente, como você bem falou, apenas 8 foram aprovadas. Outras ainda continuam em tramitação na casa, algumas foram rejeitadas e outras foram retiradas de pauta. Na verdade, nós esperávamos um pouco mais. Nós esperávamos que algumas medidas que para nós são consideradas como fundamentais fossem aprovadas rapidamente, até porque algumas delas já transitavam desde, por exemplo, 2015, como no caso da Previdência Complementar, que acabou sendo aprovada. Mas o teto dos gastos e o aumento de alíquota previdenciária já tramitam na casa desde o início do ano passado. Então, essas duas matérias são para nós importantíssimas porque elas reequilibram não só o sistema previdenciário, como também elas congelam as despesas e permite que nós consigamos equilibrar a médio prazo o déficit fiscal. E, na verdade, são matérias que ainda vão ser analisadas, né, doutor Alexandre? Isso, que continuam lá em tramitação nas comissões para serem votadas. E qual a implicação de matérias, por exemplo, como essa do aumento da contribuição de 11% para 14%? Essa é uma matéria extremamente polêmica, mas que o governo conta com ela para amenizar a sangria da crise financeira. Qual a implicação desse aparente atraso, doutor Alexandre? Bom, em primeiro lugar, ela é uma matéria extremamente importante porque reflete num aumento, num reforço de caixa para o combate do déficit previdenciário. Ela é uma matéria que foi aprovada já em diversos estados do país e, inclusive, aprovadas de forma imediata, não de forma escalonada, como foi sugerido por alguns deputados. Mas ela, como eu falei, ela impacta diretamente no equilíbrio atuarial do IPERN e ajuda a combater esse déficit previdenciário galopante que nós temos hoje. Doutor Alexandre, com essas medidas aprovadas, o Estado já vai sentir um impacto dessa crise econômica, para amenizar a crise econômica? Na verdade, assim, não à toa, o conjunto de medidas se chama pacote. Ele foi pensado para funcionar no seu todo, com o conjunto das medidas, como eu falei inicialmente, que funcionam a curto, médio e longo prazo. Então, é preciso que, se não todas as medidas, mas que a grande maioria delas fosse aprovada para que o plano inicial do governo tivesse o seu segmento de forma adequada. Como é que eu posso explicar isso melhor para você e para os amigos? Algumas medidas que têm impacto imediato de redução de despesa, como, por exemplo, a compensação dos duodécimos dos servidores cedidos, ela acabou sendo rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso traria um alívio imediato para o Tesouro, assim como o pagamento da contribuição patronal dos servidores inativos dos poderes. Isso também traria um alívio imediato para o Tesouro, porém ela foi aprovada com validade apenas a partir de 2019, através de emenda que foi proposta na Casa. Então, essas medidas que juntamente com outras, teriam impacto de curto prazo, elas acabam fazendo com que nós tenhamos que analisar também o impacto direto que outras medidas causariam. Por exemplo, nós vamos ter um acréscimo de despesa, teríamos um acréscimo de despesa para fazer frente ao abono, no caso da medida do 13º salário, que seria parcelado dos servidores. Então, essas situações têm que ser analisadas no todo para que os impactos possam ser mensurados e verificada a eficácia da aprovação. Agora, controlador, havia uma expectativa muito grande do governo de, em aprovando o RN urgente, conseguisse a liberação daquele auxílio de ajuda que viria do governo federal para o estado do Rio Grande do Norte. Como é que se encontra essa situação diante da não aprovação integral do projeto? Nós estamos preocupados, o governo está preocupado com essa situação porque a missão do Tesouro, quando esteve em visita recentemente, eles
foram taxativos com a necessidade do governo, do Poder Executivo, fazer o que eles chamaram de dever de casa, entre aspas. Qual é o objetivo deles? Era que nós saneássemos de tal forma, nós conseguíssemos achar uma solução para que dentro de 3, 4 meses não fosse necessário um novo retorno pedindo um novo socorro. Então, é aquela história do que funciona como a gente diz. Eu vou lhe ajudar agora eu preciso saber se você não vai retornar aqui pedindo ajuda dentro de pouco tempo. Então, a gente precisava ter mostrado para o Tesouro esse dever de casa feito, e a verdade é que nós estamos receosos pela avaliação que a equipe vai fazer do conjunto de medidas que foi aprovada e do impacto que elas terão nesse saneamento que o Tesouro esperava que nós tivéssemos feito. Essa avaliação ocorre quando, doutor Alexandre? Está em fase final de elaboração o relatório final da missão. Dados ainda vêm sendo solicitados, demandados junto à Secretaria de Planejamento, junto à Controladoria Geral do Estado, para complementar. Eles têm acompanhado atentamente o resultado, vêm pedindo informações acerca da votação das matérias, e a gente espera que dentro dos próximos 30 dias aproximadamente, a gente já tenha uma posição mais resoluta da Secretaria do Tesouro Nacional. Doutor Alexandre, com relação àquela sugestão para privatizar a CAERN e federalizar o UERN, é fato realmente, houve essa sugestão da equipe do Tesouro Nacional? O que foi tratado com a equipe econômica do governo durante a vinda da missão foi tão somente em caso de sugestão, não foi um apontamento oficial da equipe, foi a questão da privatização da CAERN. Tendo em vista a mesma equipe que veio até o Estado do Rio Grande do Norte já ter participado do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio, e lá no Rio de Janeiro a concessionária local de águas tenha feito parte do plano de avaliação. A equipe colocou prontamente que não há nenhum estudo do governo em andamento, nunca houve essa tratativa a nível estadual para a privatização da CAERN em nenhum momento. Foi colocado de forma en passant pela equipe do Tesouro, como eu falei, citando o Estado do Rio de Janeiro, e nós estamos aguardando, como eu falei, a emissão do relatório final para averiguar até que ponto o Tesouro vai sugerir, mas não há nenhum tipo de estudo, tratativa ou plano do governo estadual que tenha sido desenvolvido antes, durante ou depois da visita do Tesouro com esse objetivo. Com relação ao UERN, em nenhum momento a equipe do Tesouro tratou da UERN. Em nenhum momento foi sequer colocado para a equipe, nessas reuniões técnicas, a situação da UERN. Eu não posso aqui assegurar se esse assunto foi tratado fora do círculo do governo, da equipe econômica ou em outros ambientes, em outras rodas, mas o fato é que nas reuniões das quais eu participei, das quais a equipe econômica participou, não foi tratado esse assunto da UERN. A gente conversou aqui no estúdio com o Controlador-Geral do Estado, doutor Alexandre Santos. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço o espaço, à disposição como sempre.